Olá, salve, salve, eu sou o Jimmy Calazans, bem-vindo ao canal Teatrando-se. Inscreva-se no canal e vem bater um papo comigo. O nosso assunto de hoje é Teatro Vaudeville. O que era Vaudeville? Vaudeville, na realidade, não era uma peça de teatro, né? Ele era um teatro de variedades. Ele tinha o objetivo claro de ganhar dinheiro e de entreter as pessoas, né? Vamos pensar que nos Estados Unidos, por volta de 1880 e 1930, que foi quando o Teatro Vaudeville fez aí o seu boom de sucesso, vinha de um pós-guerra, né? Então, utilizando esse pós-guerra, a ascensão do Vaudeville, que tinha essa missão, né, esse objetivo claro de entretenimento, cresceu, né? Então todo mundo ia, porque era pesado a coisa, né? E aí o Vaudeville cresceu e os shows eles eram diversos, né? Era recheado de artistas, então tinha show de mágica, show de força, show com animais, dança e teatro, né? Então era maravilhoso, porque tinha uma série de coisas assim. Então, no início, o Vaudeville só era frequentado por homens, né? Que tinha uma linguagem grosseira, né? Era uma coisa pesada assim. Então não tinha esse vínculo da mulher e da criança começar a frequentar os shows de Vaudeville. O Vaudeville ele tem ali uma característica muito parecida com o teatro de revista que nós vamos falar num outro vídeo que aconteceu aqui no Brasil, que é esse show de variedades aí, né? Mas voltando, era um teatro predominantemente para a população masculina, mas com o tempo isso foi entrando numa certa organização e aí os temas foram ficando mais suaves assim, e aí as mulheres e as crianças, a família tradicional naquela época, né, começaram a frequentar o Vaudeville, o show de variedades que não tinha enredo nenhum, ele não tinha um enredo de ligação, né, ele tinha um enredo por número. Ele não tinha um enredo de ligação como um espetáculo de teatro, né, que faz essa linha dramatúrgica. Não existia isso. E o Vaudeville tem essa característica maior. Assim. Era legal, era muito bacana, era um show de variedades. Uma curiosidade aqui: Vaudeville vem de a voz da cidade. E que não tinha nada a ver, né? Porque não era a voz da cidade, era um teatro de variedades, né? Vaudeville é um termo francês. Curiosidade. Uma característica legal também era a comédia. A comédia era o prato principal do Vaudeville. Tá? Por quê? Como eu falei, era o entretenimento. Então, os atores comediantes eles eram sempre muito bem-vindos, né? Então eles tinha isso. Ah, e também eles eram itinerantes, né? Os shows de Vaudeville eles percorriam as cidades, assim. É muito bacana, assim, trazer essa é uma forma também de você trazer uma certa alegria aí para essa galera, né? Mas tudo que começa um dia acaba, não é? Então, com a Grande Depressão de 1929 e com a aparição do cinema, do rádio, o Vaudeville foi perdendo essa frequência e foi entrando em extinção, né? Era uma época muito que tinha muito essa questão de idas e vindas e a guerra ela influenciava demais aí, né? E aí tinha as novas tecnologias aparecendo, né? Vamos pensar que o cinema vem com uma força, o rádio, né? Vem com uma força. Pat Chappelle foi a primeira pessoa que criou essa primeira companhia de atores negros aí para fazer esse trabalho, de artistas negros para fazer esse trabalho de Vaudeville, Black Vaudeville. E aí os brancos ficaram irados, né? E aí eles foram lá e começaram a copiar a, a copiar mesmo os negros. E aí surgiu o blackface, né? Que apesar de ser uma época onde o racismo era muito alto, assim, existia gente que ia assistir o Vaudeville, né? Não existia, eram outras épocas, né? Então essa é uma característica também desse Black Vaudeville show aí.
tem algumas figuras importantes aí desse movimento. Assim. Eu vou pegar aqui para vocês que eu não lembro o nome. Vamos lá, ó. Benjamin Franklin Tate. Esse foi o pai do vaudeville. Ele era um ator de circo que com o tempo ele foi criando sua própria companhia e ele foi o responsável para deixar acho que, proibir assuntos muito picantes, né, que deu acessibilidade aí àquelas mulheres, àquelas crianças. Então foi essa pessoa aí que fez isso, tá? Que é o responsável por isso, é considerado por isso o pai do vaudeville. Tinha também o Tony Pastor, que ele lutou aí pela acessibilidade das mulheres, num público misto, né, das mulheres, crianças, homens, idosos. Então ele era proporcionava esse show de variedades aí para todo mundo, tá bom? Então o vaudeville ele se desenvolveu basicamente nos Estados Unidos e no Canadá, e aí nos outros países tinham outras ramificações. Assim, na França, por exemplo, o burlesco foi confundido com o teatro vaudeville, com o show de variedades vaudeville, mas na realidade o burlesco ele tinha uma conotação mais sexualizada, né? Mais sexual, as roupas eram outras, era um outro contexto. Então não dá para colocar o burlesco nessa categoria de vaudeville, não, que era um outro objetivo, né? É importante a gente salientar novamente aqui que era um teatro sem enredo. Ele tinha o objetivo principal de entretenimento e ganhar dinheiro. Tá bom? Um beijo e um queijo. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho de vaudeville. Na internet tem bastante videozinhos aí de shows que é muito interessante da gente ver as características no vídeo, tá bom? Um beijo, inscreva-se no canal, manda um recadinho, a gente se encontra na próxima. Tchau, um beijo e um queijo.